Olá, tudo bem? Sou Alexandre Albuquerque, engenheiro da Raio Solar Aquecedores Energia, e vamos falar hoje sobre o painel solar fotovoltaico. Qual o melhor painel para o seu sistema? Vamos falar sobre isso? Bom, pessoal, vocês já devem ter percebido com certeza que o mercado ultimamente tem sido inundado por uma infinidade de novos modelos e novas marcas de painéis solares para você utilizar no seu sistema fotovoltaico. E isso acaba trazendo um componente de dúvida para o consumidor na hora de definir o seu sistema, né? Porque você solicita um orçamento para uma empresa, ela te apresenta um determinado modelo, uma determinada marca, modelo e potência de painel, e de repente você começa a receber outros orçamentos com outras potências de painel solar, né? Você recebe o primeiro orçamento, supondo, com painel solar de 450, 460 watts, de repente um concorrente dele te oferece um painel de 550 watts, um outro concorrente te oferece um painel de 600 watts. Isso para o consumidor que via de regra é leigo, via de regra não conhece a fundo tecnicamente, nem deveria conhecer, né, realmente, traz um componente de dúvida porque você começa a não saber se está tomando a decisão correta tecnicamente falando e acaba tomando uma decisão com base ou em preço ou em argumentação do vendedor do sistema. Então a nossa ideia com esse vídeo é tentar trazer de uma maneira muito simples, sem entrar em detalhes técnicos, sem entrar em grandes meandros sobre painel solar, a gente faz isso em outro vídeo, mas a ideia nessa nossa conversa é tentar trazer de uma maneira muito simples como você deve pensar, como você deve atuar para escolher o painel solar para o seu projeto. Antes de prosseguir com isso, vamos só relembrar qual é a função do painel solar. O que o painel solar faz dentro do sistema do gerador solar? O painel solar, que na verdade é um painel fotovoltaico, né? Coloquialmente a gente chama, informalmente a gente chama de painel solar, porém o nome dele é painel fotovoltaico. A função dele é extremamente simples, né? Nada mais é do que transformar luz em energia elétrica. Painel fotovoltaico, fotoluz, voltaico relacionado à energia elétrica. Então ele transforma luz em energia elétrica. Atenção que não é calor em energia elétrica. Ele transforma luz em energia elétrica. Quanto mais luz, quanto mais incidência de luz, maior a produção de energia elétrica. O que importa para a gente nesse momento é que existem diferentes potências de painel solar. A gente não vai entrar nesse momento em detalhes sobre marcas de painel solar, sobre qualidade construtiva de painel solar. A gente faz isso em outro vídeo. O que importa agora é a gente entender que existem diferentes potências de painel solar. E quanto maior a potência do painel solar, maior a capacidade dele de produzir energia a partir da mesma quantidade de luz que incide nele, né? Assim como no equipamento que gasta energia, vamos pensar num chuveiro, você tem chuveiros de diferentes potências. Você tem chuveiro de 5.000 watts, chuveiro de 7.500 watts. Quanto maior a potência do chuveiro, maior a capacidade dele de aquecer a água e, consequentemente, maior o consumo de energia dele. O painel fotovoltaico é exatamente o oposto. Quanto maior a potência do painel fotovoltaico, maior a capacidade dele de produzir energia a partir da mesma quantidade de luz incidente nele. Então nós temos no mercado hoje uma infinidade de potências de painel fotovoltaico. Desde aqueles pequenininhos, desde os menores painéis de 10, 20, 50 watts, que é o painel que você vai ver em cima de um poste de iluminação pública, ele vai ser suficiente somente para abastecer aquela lâmpada e nada mais. É um painel que você usa num sistema isolado para bombeamento de água, por exemplo, para pequenos sistemas de bombeamento de água. Depois você passa pelos painéis mais comercialmente usados em sistemas residenciais e comerciais e industriais, que são os painéis de 330, 335 watts, painéis de 450 watts, painéis de 550, 600 watts. Então você tem uma gama imensa de potências de painel diferentes que podem ser escolhidas para o seu sistema. Qual delas pode ser usada? Todas podem ser usadas. Agora, qual é melhor para o seu projeto? Qual é melhor? Qual eu devo escolher? Junto ao conceito de potência do painel solar, existe outro conceito importantíssimo que é o de eficiência do painel solar. Tá? O que seria a eficiência do painel solar? Quanto maior a eficiência do painel, maior a capacidade dele transformar luz em energia elétrica dentro da mesma área, ok? Então, de novo, quanto maior a eficiência do painel solar, maior a capacidade dele transformar luz em energia elétrica utilizando a mesma área. Então, se você pegar dois painéis de 1 metro quadrado, que seja, vamos supor, né, imaginando um painel solar de 1 metro quadrado, você pode ter um painel de 1 metro quadrado menos eficiente e um painel de 1 metro quadrado mais eficiente, né? O painel de 1 metro quadrado mais eficiente vai produzir mais, obviamente. Por que eu estou batendo muito nisso? Falei 3 vezes sobre isso, né? Porque nem sempre um painel mais potente vai ser um painel
mais eficiente. E isso é muito importante na hora de você decidir qual o melhor painel para o seu sistema. Sabe por quê? Vamos entender o que acontece? Para começar a chegar na resposta de qual painel ideal para o seu sistema, vamos dar uma olhada em 3 dos painéis mais comuns do mercado, ou que já foram mais comuns no mercado. Um painel de 335 watts, que durante muito tempo dominou o mercado de energia solar aqui no Brasil. Um painel de 460 watts, que tem vendido e ainda vende muito para sistemas residenciais e comerciais de pequeno porte. E um painel de 550 watts, que tem crescido bastante no mercado, tem começado quase que tomar o espaço dos painéis de 460 watts. Quando você compara o painel de 335 e o de 460 watts, fica claro para você que as dimensões deles são bem parecidas. Um painel de 335 watts, ele tem 2 metros por 1 metro, tem 2 metros quadrados, e um painel de 460 watts tem pouco mais de 2 metros quadrados, 2,1, 2,2 metros quadrados. Então ele tem praticamente a mesma área. Só que dentro da mesma área, este painel de 460 produz muito mais. Ele é mais eficiente. Então ele utiliza o mesmo espaço no seu telhado para produzir mais energia. Essa é uma grande vantagem do painel de 460 watts e que sim justifica a gente começar a parar de usar o painel de 335 watts e migrar para o de 460 watts, desde que o custo se justifique, obviamente. Agora compara o painel de 460 watts com o painel de 550 watts. O painel de 550 watts ele é consideravelmente maior do que o painel de 460 watts. Enquanto o painel de 460 watts tem 1,90 m de altura por 1,13 m de largura, esse painel de 550 watts tem quase 2,30 m, 2,28 m por 1,13 m de largura. Então ele é muito mais alto. E assim como ele é muito mais alto, ele é muito mais pesado. Ele tem 28, 29, em alguns casos até 35 quilos, contra 23 a 24 quilos do painel de 460 watts. Então sim, ele é um painel mais potente, o painel de 550 watts é sim um painel mais potente, mas por outro lado ele é muito maior. Então ele não é mais eficiente. Veja que a eficiência deles é a mesma. Então para que o painel de 550 produza mais, tenha mais potência, o pessoal precisou fazer um painel maior, gastar mais área. E o resumo dessa história toda é que se você optar por um painel de 460 ou optar pelo painel de 550 watts, a área ocupada no seu telhado vai ser exatamente a mesma. Se não for exatamente, vai ser quase a mesma. Você gasta menos placas de 550 watts, só que as placas são maiores. Então se você teria um projeto para uma casa onde gastaríamos 20 metros quadrados em placas de 460 watts, você também vai gastar 20 metros quadrados em placas de 550 watts. Então qual a diferença? Qual que eu devo escolher para o meu projeto? A diferença, o que vai fazer nós recomendarmos um modelo ou outro modelo de painel, ou de 460, ou de 550, ou outros de 600, 650. Temos painéis hoje de 700 watts, que tem quase 2 metros, tem mais de 2,40 metros de altura, quase 40 quilos. São uns monstros, uns trambolhos, mas que tem sua aplicação. Então, qual o painel adequado para o seu projeto? A resposta é depende. Depende de qual é o seu projeto. Não existe uma resposta única. Aliás, quase sempre na engenharia não existe uma resposta única e certa. Tudo depende do que você quer, do que você precisa, de quanto você quer gastar e de quais são as condições do seu projeto. Pensando no seu sistema solar, como vai ser a instalação? Onde serão instalados os painéis? Como é o acesso para instalar esses painéis? Como vai ser a manutenção no futuro? Tudo isso precisa ser pensado pelo engenheiro que está projetando o seu projeto, porque, pelo amor de Deus, você vai ter um engenheiro projetando o seu sistema solar, né? Não caia nessa história de sistemas prontos, sistemas vendidos aí sem uma análise detalhada de um engenheiro. O engenheiro precisa olhar as condições do seu projeto, as condições da sua instalação para poder sugerir o melhor painel para o seu carro. Vamos pegar algum exemplo? Uma instalação residencial, uma instalação em telhado, que normalmente não foi projetado para receber um sistema fotovoltaico. A maioria das casas, quando foi construída, nunca imaginaria que poderia receber um sistema solar no futuro, não é isso? Então, normalmente os telhados não têm tanta resistência assim, não tem uma facilidade de acesso, você está trabalhando à altura, você precisa tomar cuidado com o deslocamento do material lá em cima. Então, normalmente, de novo, não existe resposta pronta, mas normalmente num telhado residencial,
pode ser mais adequado um painel de 460 watts. Ele é um painel menor, ele é um painel mais leve, ele é um painel que facilita o processo de instalação, ele é um painel que facilita a movimentação de carga e reduz risco de acidente de trabalho durante a instalação. Ele é um painel que facilita uma futura manutenção, facilita a limpeza, facilita uma futura eventual, difícil, porém possível, eventual intervenção para manutenção. Então, em telhados onde você tem uma dificuldade maior de movimentação, pode fazer sentido você usar um painel de 460 watts. Pode facilitar o seu projeto, pode facilitar a execução e a manutenção futura. Já outro caso são as usinas de solo, fazendas, sítios ou mesmo pequenas instalações onde você consegue colocar seu painel instalado no chão ou próximo ao chão. Estes são típicos casos, de novo, cada projeto é um projeto, mas o típico caso onde quanto maior o painel, melhor. Você não vai ter movimentação em altura de material, você não vai ter gente transitando no telhado com equipamento muito pesado, muito desajeitado. Você vai ter um acesso muito fácil ao painel para uma eventual manutenção. Você vai ter uma facilidade muito maior de instalação, então não tem problema você transitar, você manusear um painel de grandes dimensões. Então os painéis maiores, esses painéis de dimensões exageradas, 2,25 m, 2,30 m, 2,40 m, painéis de 40 kg, foram painéis projetados e desenvolvidos para usinas em solo. Não são painéis, normalmente, via de regra, não são painéis adequados para você fazer uma instalação de telhado. Dá para fazer? Dá para fazer, claro. Se o projeto assim permite, se o engenheiro julgar possível fazer, dá para fazer. Porém, eu não vejo tecnicamente vantagens em você forçar a barra. Eu acho que o painel de 550 é melhor de 460, então eu quero esse para minha casa. Não há necessidade. Uma coisa muito importante, principalmente quando você está comparando diversos orçamentos de diversas empresas. Não se prenda ao número de placas, não se prenda ao número de painéis que as empresas estão te oferecendo. Por quê? Justamente porque existem diferentes painéis no mercado. Então, se diferentes empresas te oferecem diferentes painéis, essa comparação de número de placas se torna inútil, se torna uma comparação sem sentido. Né? Se você tem uma empresa te oferecendo um painel de 450 watts e outra empresa te oferecendo um painel de 550 watts, o número de painéis naturalmente precisa ser diferente. O que você precisa sempre se atentar quando está comparando orçamentos é a potência total do sistema. Você precisa comparar diferentes orçamentos que tenham a mesma potência total de produção. Todo orçamento minimamente decente precisa te apresentar, além de diversos outros componentes, além de diversos outros itens, ele tem que te apresentar com a potência total de geração que ele está te oferecendo. Né? E dentro dessa potência, ele vai desdobrar em painéis para atingir essa potência. Tá? Por exemplo, se você tem uma conta de luz que precisa de um sistema de 5,5 kW para atender a sua conta de luz. 5,5 kW pode ser um sistema com 10 painéis de 550 watts ou pode ser atendido com 12 painéis de 450 watts, vai dar quase isso, vai ser uma potência muito próxima, muito parecida. Então veja que você não pode comparar. Eu recebo muita ligação dizendo: pô, Alexandre, você me mandou um sistema aqui de 10 placas, mas tem um concorrente oferecendo um sistema com 12 placas. Tá, eu pergunto, tá, mas qual placa ele está te oferecendo? É a mesma potência que nós estamos colocando? Os dois orçamentos estão com as mesmas potências? Então não se prenda ao número de placas. Leve mais em consideração o que a gente falou até agora. As placas que estão sendo oferecidas são adequadas para o meu projeto? O meu telhado suporta essas placas que vão ser colocadas? Eu vou conseguir fazer manutenção nessas placas no futuro? Como vai ser para eu limpar essas placas depois? Não pensa só agora, pensa que um sistema que vai ficar no seu telhado por 25, 30 anos. Como você vai fazer a manutenção disso ao longo do tempo? Tá? Questione o seu engenheiro, porque ele precisa te responder isso. Tá bom? Obrigado, pessoal. Até a próxima.